Shabbat Shalom. Shalom, pessoal! Ei, que bom, estamos juntos de novo. Que bom que nós temos a oportunidade, mais uma vez, de compartilhar contigo aquilo que nós lemos na Palavra de Deus, aquilo que nós lemos no Tanakh, na Bíblia, para que realmente a gente possa, juntos, crescer mais diante do Eterno, aprendendo mais daquilo que Ele preparou para cada um de nós. Eu sou Sam Stachwer e eu tenho a minha querida comentarista Adriana Lanhado de Alencar. Com esse sobrenome, ela só podia ser importante. Shabbat Shalom, Adri. Shabbat Shalom, Sami. Não sou importante não, mas agradeço. E obrigada aí pela oportunidade. Shabbat Shalom, queridos que nos assistem. E vamos aí para mais um comentário de uma paraxá. Cheia de Então, nós, detalhes, né, Sami? cheio de detalhes. E nós é que agradecemos a vocês pela oportunidade de nos receberem nas nossas casas, porque realmente é um privilégio a gente poder compartilhar com vocês esse tempinho. E vamos lá para a paraxá dessa semana que se chama Vayetze, e partiu, e saiu. E ela está em Bereshit, Gênesis 28:10 até o 32:3. Na Haftará, nós temos Oséias 12, do versículo 13 até o 14, versículo 10. No Brit Hadashah, nós temos Yohanan, João 1, do 43 ao 52. E o Tehilim é o Tehilim 3. E o cenário dessa paraxá é interessante. É interessante porque Jacó é um rapaz bem inquieto, que é a maneira elegante de dizer que o cara era perigoso. E o que acontece? Ele negocia a primogenitura com o irmão dele e em troca de um prato de lentilhas. Aí ele engana o pai e diz que não, eu sou Esaú e não sou Jacó, então me abençoa. Aí quando Esaú descobre, uau, problema de família. A mãe olha e diz assim, dois vão se matar. O Jacozinho, vai lá para a casa da minha família, vê se você arruma uma esposa. E é nesse cenário, então, que Jacó sai de casa e em Bereshit 28:13, nós temos a seguinte situação. Perto dele estava o Eterno e ele disse, eu sou o Eterno, Deus de Abraão, teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, e a ti e a tua descendência. Olha o sonho que este rapaz teve, que coisa maravilhosa. Mas continua no versículo 14. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade o Eterno está neste lugar, e eu não o sabia. Agora, nesse cenário, a promessa de Deus é maravilhosa. Eu te levo e eu te trago. Mas Jacó era um menino com iniciativas um pouco diferentes. Aliás, me lembra muito eu mesmo, né? Aí, Jacó, o que ele faz? Ele vai lá negociar com Deus. E olha só, nos versículos 20 e 22 de Bereshit 28, ele diz: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Eterno será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então, o cenário está montado. Ele foi negociar com Deus. Deus, sabe o que é? Pois é. Mas aí ele faz uma outra, pessoal, que é mais complicada ainda de entender, mas é só para a gente ver como é que o nosso coração nos desvia. Aí ele namora Raquel por muito tempo, mas na noite de núpcias, o pai oferece a filha mais velha para
consumar o casamento. E Jacó namorou com Raquel por muito tempo. Quer dizer, ele sabia quem era, como era, o que que ela falava, o que que ela dizia, o que que ela era. Só que os dois passam a noite juntos e depois é que ele vai reclamar com o sogro. Então, Adri, como é que você vê toda essa confusão desse rapaz? É, a gente vê que Jacó, né, Sami, era uma pessoa complicada em muitos aspectos, mas ele ouvia Deus e Deus escolheu ele, né? Então, isso dá um certo alívio, né? Porque a gente também não é perfeito e Deus nos chamou para ter um relacionamento com ele, né? Então, assim, na verdade, Deus acabou fazendo também uma promessa para Jacó, que ele já havia feito para o pai, para o avô, de que abençoaria a descendência, né? E o Jacó fez esse voto com Deus. Então, se o Senhor for comigo, né? E Deus abençoou Jacó, apesar desses erros dele, que a gente acabou de ver, né? Dele. Só que ele tinha, Deus falava com ele através desses sonhos, né? E abençoou ele em vários momentos. Então, teve essa questão dele depois falar com o sogro, então tá, então se quando o sogro falava, o gado listrado é o meu, e o outro liso é o seu. Aí Deus dava muito liso, quer dizer, Deus abençoou muito Jacó nessa caminhada dele. E no final eu achei interessante, e quando a gente estava comentando antes de começar a gravar, né, você ressaltou bem, a gente não vê Jacó agradecendo, a gente não vê Jacó orando, como, por exemplo, Daniel na Bíblia, a gente vê que Daniel orava 3 vezes ao dia e Deus abençoou. Aqui não, aqui ele fez aquele voto, mas ele tinha fé e sabia que Deus ia abençoá-lo, né? Mas eu acho que o nosso chamado hoje que temos a Torá, que temos a Brit Hadashah, que temos a Haftará, é da gente orar, né? E buscar o que Deus quer para as nossas vidas, né? Independente de sonhos. Tem gente que deve hoje em dia ainda ter sonhos que Deus dá, né? Não critico isso. Mas hoje eu acho que o principal é a gente orar e buscar a vontade de Deus na própria palavra dele, né? Que ele fala conosco. E eu achei interessante também dessa paraxá a atitude de Raquel, de querer punir essa questão da idolatria, e que nesse meio todo, pelo menos Jacó não era idólatra, né? Apesar dos erros dele. Labão já era. Mas Labão reconheceu que Jacó tinha a bênção de Deus, e daí abençoou a família quando eles tiveram que partir. E eu acho interessante a gente ressaltar uma parte, uns 2 versículos de Oséias, que fala o seguinte, Oséias 14, 1 e 2. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz ele, tirai toda iniquidade e aceita o que é bom, e ofereceremos como novilhos os sacrifícios de nossos lábios. Então, aqui mais uma vez o chamado de Techuvá, né? Que imagino que também Jacó fez, né? Quando resolveu depois voltar, sair, seguir o que Deus falou, voltar para a terra dele, né? E eu acho que Deus chama a gente todos os dias para isso, né? Porque vira e mexe, a gente, como Jacó, dá umas deslizadas, aí a gente tem que, não foi bom isso, e voltar para o eterno, né? Você coloca de uma maneira muito, muito sábia. E eu quero voltar à promessa que Deus faz a Jacó. Olha só, a tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Quer dizer, mais uma vez, nós temos uma promessa de Deus com relação a abençoar todas as famílias da terra. Isso não deixa de ser uma colocação clara. Através da semente de Jacó, que vem de Isaac, que vem de Abraão, é que nós receberíamos Mashiach. Mas você fez uma colocação com relação a Oséias, e isso sempre me traz de volta Jeremias 31, onde Deus diz assim: olha, eu dei para vocês todas as oportunidades, mas sabem o que que é?
vou fazer uma nova aliança com vocês, porque as alianças anteriores que eu fiz com vocês, vocês estragaram todas. Então agora eu vou dar para vocês alguma coisa que vai modificar o vosso coração. Deixa eu ver se eu tenho aqui, olha só. Jeremias 31, do 31 a 34, diz: Isaí vem dias, diz o Eterno, em que confirmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Eterno, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Eterno. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Elohim, e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Eterno, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Eterno, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, o que é o recado que Deus está colocando aqui? Verdade, Deus conhece todas as nossas dificuldades em nos manter na linha, mas Ele vê corações, e quando você colocou, Adri, que Jacó tinha um relacionamento com o Eterno através de sonhos, verdade, é porque ele conhecia o coração de Jacó, assim como conhece os nossos corações, e cada um de vocês, nossos queridos companheiros de caminhada. Deus está junto conosco o tempo inteiro, mas ele fez a parte dele, e cadê a tua? Como é que está o teu coração diante do Eterno? O que você tem dado para ele? Então, eu tinha separado originalmente um versículo que eu acho interessante, lá em 2ª de Coríntios, capítulo 2, versículo 17, diz: Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra do Elohim. Antes, em Yeshua, o Mashiach, é que falamos na presença do Elohim com sinceridade e da parte do próprio Elohim. Ou seja, não é que nós vamos negociar com Deus, não. Não é que você vai mercadejar a palavra de Deus, não. Pelo contrário, a palavra de Deus é linear. Nós é que precisamos estar diante de Deus com o nosso coração colocado pela aliança que ele nos deu através de Yeshua. E que não é uma novidade, porque Jeremias já havia dito isso muito tempo antes. E Deus, em momento algum, faz alguma coisa que ele não tivesse avisado antes. E é isso que é o maravilhoso do Tanar, da Bíblia. Porque ela pega uma história e ela vai cumprindo toda a estrutura para que um versículo confirme o outro. E ela se fecha nela mesma, ela se explica, ela se completa, ela se explica. Essa é a palavra de Deus. Então, nós não podemos deixar de entender que a palavra de Deus é completa. Não é isso, Adriana? É isso, Sami, você colocou muito bem essa questão. Nossa, é muito bom isso. E o que me ficou, acho que mais dessa paraxá é quando Deus falou com Jacó: Estarei contigo onde quer que fores, né? Que isso eu acho que Deus falou com todos na Bíblia, né? E Ele vai estar com a gente onde quer que a gente vá. E hoje a gente, apesar de Jacó não ter orado, eu acho que o importante também na gente é buscar orar, né? Ter esse relacionamento com Deus através da oração, para que Deus mostre para a gente onde que está errado, como que a gente pode acertar o nosso coração aí para agradá-lo mais e servi-lo melhor. Quando você diz oração, é tefilá. E a tefilá não é necessariamente um texto prefabricado. Pelo contrário, a tefilá tem que ser aquilo que o teu coração está pondo, porque você está conversando com o teu Criador. A tefilá nada mais é do que você conversar com quem é Elohim, com quem é o Eterno, com quem é o Todo-Poderoso. Então, quando você conversa com alguém, você conversa. Não adianta você dizer: eu tenho um relacionamento com Deus, e você tem falado com ele? Essa que é a Ou sensação. vem com as frases prontas, assim, quando você vai conversar com alguém que você tem um relacionamento, você já chega com só com aquela listinha? Não, né? Tem uma abertura maior. É exatamente essa a sensação que nós precisamos ter. Estamos indo conversar com um amigo. E quando você vai conversar com um amigo, você vai desarmado, né? Você não leva a listinha pronta dos assuntos.
Então, pelo contrário, você deixa fluir a conversa, você fala e ouve, fala e ouve. E é Isso. impressionante como todas as respostas vêm quando você dá tempo ao teu Senhor, ao teu Criador, para que ele converse contigo. Não é uma conversa de vapt-vupt, tipo 3 minutos somente. Não, calma, conversa. Investe tempo que vale a pena. Sim, E eu acho que esse é um dos ensinamentos que a gente pode tirar desta paraxá. isso aí. É isso aí. Gente, vocês veem que a gente insiste muito num relacionamento individual com Deus. Vocês percebem de que nós estamos querendo que vocês não somos exemplo, mas que vocês vejam aquilo que a gente está tentando mostrar. Uma conversa com o Eterno é a aliança que Deus queria nos oferecer através de Jeremias 31, como eu li agora há pouco para vocês. Mas não queiram crer de que o texto foi eu que inventei. Abre a tua Bíblia, abre o teu Tanakh, você vai encontrar isso. E é isso que a gente insiste sempre. Existe um livro que foi por inspiração divina, é a Bíblia. Ele se explica, como acabamos de falar. Então, não queira crer que há outros livros que são revelação de Deus. Não há, não há, não há. Então, use a tua Bíblia para você ter essa base de conversa para incrementar o teu relacionamento com o Eterno, nosso Criador. E que isso possa ser o motivo principal deste teu Shabbat, aonde você tenha tempo, dedicação e ouça aquilo que o Eterno quer te dizer. Que você tenha um Shabbat de muito Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat shalom, pessoal. pessoal. Obrigada.